fazer barulho, vamos fazer barulho. Senhor, já posso ouvir a tua voz e os teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Hoje o nosso Fazendo Barulho tá bom demais. Nós estamos na noite de hoje refletindo, conversando com Wilde Fábio e Janaína Moreira sobre São João Paulo II e a arte, como esse santo, como este Papa influenciou o mundo artístico. E ainda hoje nós podemos colher os frutos dessa vida dedicada a Deus, aos outros e também a arte. Afinal de contas, dia 22 de outubro é dia de São João Paulo II. E olha, galera, agora a gente quer dar algumas dicas para vocês da livraria Shalom. Na verdade, a editora JP2 é o selo editorial das edições Shalom voltado para o público jovem. Nós temos dicas aqui super legais para você.
Você conhece o livro do Carlo Acutis e o Jovem Shalom? Não? Olha aí, uma ótima oportunidade para você adquirir. E esse livro nos apresenta os traços fundamentais da espiritualidade desse jovem que alcançou a santidade muito cedo, através da vivência ordinária do extraordinário que cada cristão é chamado a viver. A gente quer falar agora do livro Tempo de Paz. Esse é um livro que conta a história de Fred, um estudante de jornalismo que mora em Londres, órfão de pai e mãe e irmão mais novo, de um dependente químico. Além de uma leitura profunda, essa obra é um livro inspirado na sabedoria do Eclesiastes e faz uma reflexão sobre o tempo. Eu já li e indico para você. Os Mistérios da Terra-média. Você pode adquirir o e-book, hein? É um resumo da vida de Tolkien e sua obra-prima, O Senhor dos Anéis. Apresenta sua linguagem e gênero literário, percorre os fundamentos das matrizes do autor e dos comparativos épicos, morais e exegéticos, e desbrava também os caminhos do simbolismo, metáforas, arquétipos, ou seja, vai ser uma grande explicação daquela obra maravilhosa, daquela obra-prima de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Ficou aí com essas dicas? Acesse agora livrariashalom.org. E nós vamos agora, anota aí, se prepara para anotar, você que é artista, porque São João Paulo II quer dar para você 6 conselhos. Vamos conferir. Desde sua infância, São João Paulo II foi um apaixonado pelas artes e em seu pontificado trabalhou para que o homem moderno pudesse contemplar a beleza da criação. Em um de seus discursos, o pontífice disse que a arte é um dom de Deus para os homens e que, por meio dela, o homem e a mulher são capazes de incutir a esperança nos corações. E agora vamos conferir 6 conselhos de João Paulo II aos artistas. O Papa polonês destacou que a beleza que os artistas transmitem às gerações futuras deve despertar certo espanto. Segundo ele, diante da vida e do ser humano e das maravilhas do universo, o espanto, o maravilhar-se, seria a atitude mais digna. O segundo ponto é recorrer ao Espírito Santo, que segundo ele é o misterioso artista do universo, onde tem início toda a autêntica obra de arte. Outro ponto destacado pelo santo artista é ter como guia e inspiração o mistério de Cristo ressuscitado, onde o assombro se converte em admiração, inebriamento e alegria. Ainda segundo São João Paulo II, também compete àqueles que dedicam a vida à arte afirmar com a riqueza da própria genialidade que em Cristo o mundo está redimido. Em um de seus textos, ele destaca que o artista não pode esquecer da própria missão, já que a sociedade tem necessidade de artistas da mesma forma que precisa de cientistas, especialistas e testemunhas da fé, que garantam o progresso da comunidade. Por fim, o último conselho dado por João Paulo II aos artistas é não esquecer de que um artista vive numa relação peculiar com a beleza, e sua vocação é diretamente ligada a essa. Esses 6 conselhos de São João Paulo II aos artistas estão presentes na carta dele, que foi redigida em 1992. Nós falamos aqui um pouquinho sobre ela e a gente quer trazer de novo esse assunto porque nessa carta São João Paulo II diz que nem todos nasceram para ser artistas, mas cabe a todo homem a tarefa de fazer da vida uma obra de arte. Eu quero trazer isso aqui para os nossos convidados de hoje, começando pela Janaína. Fala um pouquinho para a gente sobre essa relação entre a arte e o cotidiano das pessoas. Como é que nós podemos fazer da nossa vida uma obra de arte? Eu acho que a arte e o cotidiano, ela está muito ligada à verdade. A verdade daquilo que é a pessoa, daquilo que é você. Por exemplo, eu vou interpretar um personagem. Eu não tenho como interpretar um personagem sem a verdade, entendeu? Por exemplo, deixa eu dizer aqui, como é que eu posso dizer melhor? Interpretar não é uma hipocrisia. Eu não estou simplesmente criando uma coisa fora de um nada, entendeu? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Mas eu preciso da verdade.
da verdade do Diego que está sentado, do Diego que tem sentimentos, do Diego que traz um antes dele chegar aqui, um depois Mesmo ele que vai seja uma voltar. interpretação, não é algo falso, é algo Exatamente. vivido. É algo vivido, é algo de verdade, verdadeiro, entendeu? Então eu acho que o cotidiano das pessoas é pautado na verdade. E a arte também é pautada na verdade daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que o outro vive. Eu não sei se eu respondi do jeito que você queria ou da forma que você Não, queria, do mas seu o Wilde vai jeito. completar porque ele é um senhor em arte. Seja livre, ó. Seja Ele é livre. São João Paulo maravilhoso e ele II. vai Wilde, eu me completar lembro na muito inteligência dele. baseado nisso que ela falou, né? Como esse olhar artístico faz a gente prestar atenção em detalhes, né, insignificantes. E às vezes a vida, ela se alegra com coisas tão simples, né? Assim como no espetáculo cai uma pétala de rosa. Às vezes aquela pétala de rosa cai diante de mim e é um universo que se descortina. É como você está no interior e achar que está na própria cidade eterna, né? Como ela cai. A imaginação a gente vê. se amplia. Como é que você vê isso? Essa questão do cotidiano? Primeiro, o cotidiano é a matéria da arte. Então, assim, se você for parar para analisar, qualquer grande roteiro, qualquer grande romance, qualquer grande livro, qualquer grande obra de arte é um registro do cotidiano. Claro, você vai pegar aquele elemento do cotidiano e vai tornar aquilo belíssimo, marcante, maravilhoso. É uma interpretação própria do artista. Porém, porque a partir do conselho da Carta do Papa, ficou muito mais para mim, mais do que o aspecto do artista fazer arte com o cotidiano, a capacidade e a missão que todo homem tem de fazer da sua própria vida uma obra de arte. E isso não diz respeito só ao artista, isso diz respeito a todo homem. Só que muitas vezes o artista aqui é quem acaba mais esquecendo. Nós temos aqui na história dos artistas do Renascimento, de tudo, e até agora mesmo, na música pop atual, quantos artistas influenciaram grandes gerações, mas não entenderam que a própria vida era sua obra-prima. E que por isso mesmo se destruíram, se gastaram. Então, quando eu escuto falar isso e eu olho para a humanidade de hoje, eu lembro primeiro da estética. A estética hoje em dia, todas as pessoas se preocupam com ela. Nunca foi tão academia, corpo, cirurgia, né? Porém, nunca foi tão grande o vazio existencial da humanidade. Então, eu diria que o fazer a vida uma obra de arte, pegando o que a Janaína falou, é atribuir a ela sentido, significado e verdade. Coisas pela qual vale a pena viver e morrer, e sorrir e sofrer. E aí a arte tem a ver com isso. Porque a arte, ela dá para as pessoas essa capacidade. Tudo é arte. A roupa que nós estamos vestindo é arte. O sofá que estamos sentados é arte. O espaço cenográfico é arte. Cenário é arte. Luz é arte. Câmera é arte. Tudo aqui passou de alguma forma por um processo artístico. Então, o artista não é outra coisa senão um servidor da humanidade. Ele vai servir o homem para que o homem possa transformar sua própria vida numa bela obra de arte. Eu, por exemplo, presto meu serviço à Janaína. É um mestre E a na Janaína arte. vai, aos poucos, construindo a obra-prima que é a vida dela. Mas que nós todos sabemos o quanto é desafiante fazer esse processo diante dos desafios próprios da nossa cultura, desse tempo, aquela velha história, nós somos homens para esse tempo. Então, nos desafios próprios deste tempo. E aí a arte não vai ser diferente, porque a arte vai tocar também nos vazios existenciais do homem desse tempo, nas crises do homem desse tempo. Eu gosto muito Sim. de um autor americano que diz assim, que a grande crise do cinema atual é a falta de valores. Os roteiristas, ele é professor de roteiristas. Os roteiristas, eles não têm mais pelo que lutar. Eles não têm mais o que defender. Pelo que eles morreriam. E por isso, hoje tem muito remake. Hoje você vê muitas histórias antigas sendo recontadas de uma forma diferente.
exatamente por causa dessa crise de valor. E aproveitando que você está falando sobre isso, que a arte toca nessa crise existencial do homem, a arte consegue chegar, e os artistas como esses servidores da humanidade falam um pouco pra gente sobre a arte que está a serviço do anúncio, da evangelização, do anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Você poderia falar um pouquinho, Wilde, mas primeiro a Janaína falando sobre isso? Repete a pergunta. Porque eu gosto de ti, Ela Janaína. ela tá trabalhando A com o time arte do de a fato serviço a arte a serviço da evangelização. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque a arte, ela tem esse poder de chegar no coração do homem e dialoga diretamente com a vida das pessoas, né? Isso tudo que vocês foram falando. Eu aí. acho que a arte tem esse poder, né? Podemos dizer até talvez querigmático, né? Por quê? Porque de fato ela traz aquela verdade que às vezes o homem não quer encarar, entendeu? Então ele olha, ele é interpelado por aquilo que ele está vendo, por aquilo que a gente expressa, e aí ele se sente, ele percebe que existe algo além dele e que ele precisa de fato ver o que né, entra nesse vazio existencial. De uma certa forma ele entra dentro dele e vê que existe uma ausência e ele precisa transcender para buscar algo mais. Não sei se me fiz entender. Mas de fato eu acho que a arte ela transparece aquilo que o homem precisa ser, aquilo que o homem é, arte boa, né? Uma boa arte, um bom espetáculo, um bom roteiro, uma boa escultura, né? Ela transparece aquilo que o homem de fato quer ser, a beleza de Deus de fato, né? A beleza, a transcendência. E dentro desse vazio ele precisa buscar dentro dele, ele precisa transcender, ele precisa buscar aquele ser superior, né, que dizem por aí ele encontra Deus e ele vai, né, de fato sendo cativado pela evangelização. Janaína, e como é que entra o palco como terra de missão dentro dessa interpretação que você foi trazendo aí? Como é que isso se concretiza? Né? Porque a gente sabe que não é questão de fazer proselitismo, né? O Will está falando que a arte vai revelando os valores, né? E de certa forma esses valores são valores do Evangelho, muitos deles, né? Mas não é que eu esteja querendo vender uma tese, é algo muito mais profundo, né? Estou querendo mostrar uma luz que está escondida ali através da arte. Como é que isso concretiza no palco para você? Existe alguma coisa assim que você poderia falar a respeito disso? Eu acho que essa história que o Wilde contou, né, na minha experiência pessoal, ele foi muito para mim assim viver de fato o palco como terra de missão. Porque é como o Wilde disse, eu estava vindo de uma pessoa que eu criei, porque talvez ela se encaixasse melhor em um padrão, entendeu? Essa pessoa era você ainda, não era o personagem, era você ainda. Era eu ainda, certo, mas era eu que precisava se encaixar dentro de um padrão, entendeu? E sair desse padrão foi por amor a Deus, entendeu? Então nisso o palco se tornou para mim uma terra de missão. Nisso o palco se tornou para mim um lugar onde, por amor, eu me dou, eu me oferto, eu sou quem eu sou, entendeu? Eu cresço, eu diminuo, eu me oferto, eu me esvazio, isso, exatamente essa palavra. Eu me esvazio para que possa aparecer e possa alcançar a vida do homem. A Leia, ela fez um sucesso maravilhoso, que até hoje as pessoas me reconhecem como Leia. Né? Às vezes eu perco a minha identidade desse personagem, entre eu e ele, assim, né? Mas, de fato, por quê? Porque houve um início, um meio e um fim nesse personagem, entendeu? Então, as pessoas puderam contemplar, aqueles que não conhecem o espetáculo, né? Para Onde Correm os Rios, está no YouTube, podem ver. Uma atuação belíssima da Janaína. E o personagem, ele teve, né, um começo, um meio e um fim, uma conversão, de fato, né? E eu acho que é isso, entendeu? É passar para as pessoas uma vida real, de verdade, alcançada. Missão.
Eu assisti esse Nem sei espetáculo. como dizer de fato. Eu assisti esse espetáculo e eu fiquei naquela ansiedade de ver o momento em que a Leia ia aparecer. Porque toda vida que a Leia entrava, era uma risada, era divertido. Era um personagem cômico, mas que Eu também não sou revelava, engraçada. revelava Eu não sou. muitas coisas da nossa vida. E o Wilde, é muito recorrente a gente encontrar imagens de São João Paulo II sorrindo com as crianças. Tem vídeo dele se acabando de rir com os palhaços que foram fazer meio que umas apresentações lá para ele no Vaticano. Enfim, um homem de relações, sempre sorrindo, cantando, tocando com os jovens. Fala um pouquinho pra gente, isso tudo faz parte do ser artista dele? Essas características também nascem desse coração artista de São João Paulo II? Primeiro, o artista, ele quer colocar para fora, ele quer partilhar o que ele tem de bom. Então a necessidade da evangelização não é outra coisa. Ele quer dar o que ele tem de bom. Então, quando você pega o João Paulo II fazendo todo o esforço que ele fez, quer na juventude, rindo com os palhaços, com as crianças, ou quer velho, babando, você tem ali um homem que quer se comunicar e que quer comunicar algo que vale a pena. Então, a evangelização, a arte, João Paulo II, como o Diego falava, não é porque quando a gente fala de evangelização, a primeira tendência que a gente pensa é colocar as pessoas dentro de uma lógica, de uma caixa, de um processo. Não, ela vai receber isso para chegar nisso. Não, eu vou evangelizar porque eu tenho que dar alguma coisa maravilhosa que eu tenho e que eu não me contenho se eu não der. É por causa disso. E aí, o que aquela pessoa vai fazer com isso é um depois. É um próximo, entende? Mas por que eu estou colocando isso? Porque, para mim, em João Paulo II, ou que é na evangelização, eu faço arte na igreja desde os 11 anos de idade. Eu tenho 43. Só então, isso? Minha peça de teatro foi minha primeira peça escrita e dirigida, 11. 43. Nossa. Tem quantos aqui? 20? Não. 43 menos 11? 32. Pronto. Então, 32 anos que eu faço arte dentro de um contexto cristão. E eu posso dizer para vocês que às vezes que eu não tinha a preocupação de evangelizar, foram as vezes que eu mais evangelizei. Porque transbordou de uma forma natural por uma experiência de vida. Canto das Ilhas. Ninguém encomendou Canto das Ilhas, não. Ninguém pediu Canto das Ilhas, não. Não tinha nada, não tinha evento, não tinha objetivo, não tinha nada. Só tinha o quê? Eu, meu caderno de oração, eu diante do Santíssimo, minha luta pessoal. E eu, peraí, os sonhos, as imagens que vi, e assim sai. Então, eu acredito que quando nós falarmos de arte para evangelização, nós precisamos entender que se trata de um transbordamento de dentro para fora. E não de uma capa que eu visto para dizer que eu sou evangelizador. Algo já previsto, que eu vou traçar uma estratégia aqui de como vai ser. Racionalmente, logicamente, não. Claro, tem que estudar. Não existe artista sem estudo. Porém, eu preciso entender que tudo isso precisa estar a serviço de uma inspiração. E no nosso caso, para a evangelização, precisa ser uma inspiração divina. É Deus que dá. Hoje, quantas vezes eu pego obras de arte minha e eu olho e digo, gente, fui eu que escrevi isso. Porque nem parece comigo falando, nem parece com o meu jeito. Já tem outras coisas que parecem muito o meu jeito. Isso é interessante também, porque João Paulo II vai falar na carta aos artistas. Ele diz que ele reconhece que a obra do artista traz características do próprio artista. Quando eu vi aquilo, gente, eu achei aquilo maravilhoso. Por quê? Porque até então na minha cabeça eu não posso ter nada meu. Não pode existir nada meu. Não posso ter jeito, forma de escrita. Não posso. Tem que ser só ele, só ele. Isso, entenda, isso é um processo até desencarnado, né? Porque a graça supõe a natureza. Então, a partir do instante que a graça supõe a natureza, Deus vai me usar com a minha história, com os símbolos de minha história. Então, por exemplo, se você pegar o Canto das Ilhas e for pegar o meu interior do Ceará, você vai ver vários símbolos que diziam respeito lá ao meu interiorzinho. Aí as pessoas pegam e dizem assim, Wilde, uma ilha é um vampiro? Pode ser, mas a primeira referência minha, quer saber qual foi? Quero. Os caretas da Semana Santa. olha Vocês já viram os caretas? No interior do Ceará eu tem. tinha medo. No interior do Ceará tem os caretas. Por isso que eu tive medo das ilhas quando eu vi a primeira vez. Pois tem. Por isso. Entendeu? E por sinal eles usam aqueles vestidos tipo roupa de mulher. Igual é o figurino do Canto das Ilhas. Sim, sim. Só que muitas vezes as pessoas... Aí por que eu estou dizendo isso? Porque a minha história vai passar pela arte. E a arte vai ser marcada também por aquilo que eu sou. Da mesma forma que a obra de arte que vai sendo produzida também vai marcando minha vida.
A vida da Janaína com certeza foi marcada por esse personagem que ela interpretou. E o personagem deixou marcas na vida dela. Ela bota as marcas dela na personagem, mas a personagem também tem um papel de Deus na vida dela como atriz. Pessoal, agora há pouco a Adelne fez a menção a um episódio onde São João Paulo II teve uma crise de riso, né, no espetáculo, onde tinha uma apresentação de 2 palhaços. Esse ocorrido foi em 1990, no encontro de São João Paulo II com os estudantes. Nós vamos acompanhar agora como foi esse encontro. Bueno, como es electrónico hay que atacarlo a la red, enchufarlo, vamos. Bueno, dados, listos. Troppa energia eléctrica, molto voltaje. No paciente, no pasa nada, lo facciamo manuale. Manuale. Ya. Ya está. Ahora va a funcionar fenomenal. Yendo. Ya está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bestia! ¡Lento! 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 Tá esse momento maravilhoso que nós podemos relembrar agora. Para muita gente isso aí foi chocante, né? O pessoal, a gente vem, talvez quem nasceu agora não, mas o pessoal que pegou essa geração aí pós-conciliar, pegou ainda uma ideia de santidade, assim, pesada, né? O santo Meio fazendo sério. cara de triste, né? E assim, é chocante, às vezes você vê santo fazendo piada, né? Santo rindo, ou mesmo quebrando o protocolo, é uma coisa que as pessoas não eram acostumadas a ver. Janaína, no que diz respeito a isso, né, como é que você vê essa relação entre alegria, santidade e o universo das artes? Gente, santo é feliz. Santo precisa ser feliz. Santidade é a felicidade. Santidade né? é a felicidade. Eu acho que não tem nem muito o que dizer, porque uma coisa junta com a outra. Não é não? São Felipe a penitência Neri, não é a santidade ainda. São né? Felipe Neri, super feliz. Santa São Alegria. Pio, mesmo Vou nem contar as piadas de Padre batendo Pio aqui, em não. muitas Vou pessoas, não. ele era um santo super feliz. A santidade, ela tem uma relação muito intensa com a alegria, porque senão você vai parecer que ser santo, ser de Deus, ser artista. Mas é uma isso coisa sempre foi claro sempre para só- você? Isso sempre foi claro para você? Teve um momento que Não, você virou a chavinha não, assim? Eu tenho que reconhecer, realmente nunca foi, entendeu? Aliás, antigamente não era, mas depois você vai se descobrindo, você vai entendendo que, de fato, ser santo é ser feliz, é ser autêntico, é ser quem você é, entendeu? E ser feliz, pelo amor de Deus, não precisa ser triste. E eu acho que é muito atrelado também a questão da liberdade. Exatamente. Sendo quem a gente é, eu sou livre para ser feliz, para me expressar, eu vivo essa alegria que Deus me dá também, né? E aí, Wilt, pra ti é verdade isso aí? Ave Maria, se não fosse, o que seria de mim? Eu acredito, Diego, que nós somos marcados em um período por uma ideia que santidade era sofrer, sangrar, chorar. E é muito interessante ver o processo de amadurecimento da igreja ao longo dos anos, onde vai cada vez mais integrando a humanidade. Onde a gente vai percebendo que nós não precisamos entrar numa forma, mas nós podemos, ao contrário, ser santos sendo quem nós somos. E aí, nesse ser quem eu sou, porque entenda, alegria é uma das expressões mais autênticas do indivíduo. Muitas outras coisas a gente pode mascarar,
Mas felicidade, meu querido, ou é ou não é. E quando você é feliz, você desarma. Quando você é feliz, você é falho. Quando você é feliz, você é você mesmo. Então, queira ou não queira, existe uma relação muito direta dessa integração da humanidade e dessa compreensão da santidade. E aí vai entrar João Paulo II, mas não tem como não lembrar de um Papa Francisco, que disse que um triste consagrado é um consagrado triste. Então, assim, é cada vez mais claro, principalmente para a humanidade que nós vivemos hoje. Nós estamos dentro de um contexto do mundo, no qual a gente está inserido, que não tem como eu querer levar para as pessoas uma ideia de um valor ou de uma santidade que seja uma voz falada com mansidão, uma postura do rosto, uma forma que eu não posso... Não, chega, eu desanimei, para. Tá entendendo? Eu balançar minha perna e você santo, tá entendendo? E eu, a minha? Então, assim, e aí o diretor de fotografia que tem o trabalho depois pra voltar. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que cada vez mais a humanidade, porque Cristo não se encarnou, o Verbo se encarnou, ele assumiu o homem inteiro. E o homem inteiro é o homem todo. E Deus é felicidade. A partir do instante que eu estou com aquele que é a felicidade, eu não posso querer transbordar e expressar outra coisa que não seja essa felicidade. Claro, esse é um processo. Isso não é do dia para a noite, isso não é tão simples. E, ao mesmo tempo, isso é uma grande riqueza e uma grande beleza. Wilde, o artista vive também uma relação particular com a beleza, né? Você tocou na noção da estética no início do programa, mas que não é a beleza ainda, né? A beleza é uma coisa mais profunda. Como é que esse serviço que o artista presta à beleza, ou deve prestar à beleza, deve ser vivido? Primeiro, ele tem que encontrar essa beleza dentro dele. Primeira coisa é essa. Ele pode ser católico, ele pode ser budista, ele pode ser o que ele for. Se ele for artista, ele tem que ser capaz de entrar dentro de si e encontrar-se com aquele que é o belo. Nós, na nossa fé, acreditamos que é Jesus. Acreditamos que é a presença de Deus no interior da alma e que isso naturalmente vai transbordar em um serviço de beleza. Porque é importante nós entendermos que o serviço da beleza sempre vai estar associado à verdade, bondade e beleza. Eu não tenho como ter um desassociado do outro. Eu preciso trabalhar esse conjunto. E o serviço da beleza, o que é? É eu tornar aquela coisa que eu tenho dentro de mim viva e bela, visível externamente e encantar outras pessoas. Porque quando eu faço isso, eu não encanto as outras pessoas por mim. Eu encanto pelo belo, pela beleza, você falou pelo êxtase. O pilar da verdade aí. Como não escorregar entre a dimensão de ser um mero narcisismo querendo transmitir beleza, se amostrar, ou mesmo acolher como um dom. Eu acredito que se trata concretamente de um exercício no tempo. Por quê? Todos começamos de forma narcisista. Todos. Aqui a criança é narcisista, então existe um processo natural de maturidade do homem. Porém, no fazer artístico, mais cedo ou mais tarde, ou o artista escolhe amadurecer no serviço à beleza, ou muito provavelmente ele vai deixar esse serviço. Por quê? Porque ou eu fico por causa do amor ao outro, a quem eu presto esse serviço, ou então não vai ter mais sentido. Não vai ter mais sentido. Até porque, sendo bem concreto, o resultado não é o resultado que o coração anseia. O anseio do coração é tão imensamente desproporcional que todo o amor do mundo, da multidão, dos fãs, não compensa. Então, o que é que vai compensar, na verdade, para o artista? A experiência artística em si, e ele vê o bem que ele experimentou tocando a vida de uma pessoa. Quando ele faz essa experiência e ele faz essa ligação do outro, da obra e dele, aí a arte dele ganha sentido e ele diz, estou fazendo o que eu sou chamado a fazer. Porém, é claro que isso aqui pode virar um negócio, isso pode virar um comércio, isso pode virar qualquer coisa. Entende? Por quê? Porque eu posso simplesmente utilizar dos dons e das coisas que eu tenho para conseguir
recompensas. Meu Deus, eu já tô aqui querendo estar aos pés do artista, porque diante de tudo isso aí que eu escutei, inclusive tem que ter parte 2 desse programa, porque é um conteúdo muito rico, né, gente? Falar sobre arte sempre é muito rico. E a gente quer agradecer também a presença de vocês aqui conosco no nosso Leve a Sério. Obrigada, Janaína. Obrigado, Wilde. Eu que agradeço. O Wilde vem da próxima vez. E você também, que porque se ele vem, agradecemos. você vem também. E a gente quer convidar vocês também para estarem conosco na adoração ao Santíssimo Sacramento. E nós vamos nos colocar diante do Senhor. Você pode enviar suas intenções de oração para nós também. E seguinte, São João Paulo II tem tudo a ver com a Jornada Mundial da Juventude. Afinal de contas, ele que iniciou esse encontro internacional dos jovens. E, galera, seguinte, nós vamos ter agora um convite super especial sobre a Jornada Mundial da Juventude que nos espera ano que vem lá em Lisboa. Queridos jóvenes, buen día. Estoy mirando hacia agosto del 23, un año y algunos meses. Y estoy mirando a Portugal, estoy mirando a Lisboa, estoy mirando a Fátima, estoy mirando el encuentro de todos ustedes. Y ya ustedes en Portugal y en los diversos países están trabajando como voluntarios mirando siempre a lo mismo. Y no es fácil. No es fácil porque estamos de crisis en crisis. Salimos de una crisis de pandemia, entramos en una crisis económica y ahora la crisis de la guerra, que es de los peores males que pueden suceder. En medio de todas estas crisis, ustedes tienen que ir preparando, ayudando a que el evento de agosto del 23 sea un evento joven, un evento fresco, un evento con vida, un evento con fuerza, un evento creativo. No vivan de renta de lo que se hizo en otros encuentros. Ustedes tienen que crear el encuentro. Si ustedes no son creativos, si ustedes no son poetas, ese encuentro va a salir mal. No va a ser original, va a ser una fotocopia de otros encuentros. Y como decía este joven beato italiano, cada uno de nosotros tiene que ser un original, no una fotocopia. El encuentro tiene que ser original, con la impronta de todos ustedes. Ustedes lo tienen que crear. Anímense y vayan adelante. Las crisis se superan juntos, no solos. Y las crisis nos ponen a prueba para salir mejores. Porque iguales no se sale de una crisis. ¿Salimos mejores o peores? El desafío que se nos pone hoy es para salir mejores. Y el mejor de ustedes es ser creativos. Ustedes son creativos, ustedes son poetas. Hagan esa poesía de la creatividad mirando agosto del 23. Los acompaño desde acá. Rezo por ustedes. Y ustedes háganlo por mí. Y rezo por todos los jóvenes que van a participar, ya sea personalmente, ya sea por medios telemáticos. Rezo para que este encuentro sea un encuentro fecundo, que cada uno de nosotros salga mejor de como fue. Y les pido por favor que recen por mí, porque yo también necesito que me sostengan con la oración. Que Jesús los bendiga, que la Virgen los cuide. Hasta agosto. Segura aí 3 minutinhos, nós vamos para um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Aproveita, chama aquele amigo, um familiar seu, compartilhe o link dessa transmissão nos seus grupos de WhatsApp e logo mais nós nos colocaremos diante daquele que tem o poder de transformar as nossas vidas. Até já!